Não sei se todos leram o primeiro livro de Samuel. Certeza que sim. Vocês têm... Acho que todos leram. Se não leram, é um livro que é familiar a uma parte dos crentes, porque tem histórias e tem detalhes que todos nós aprendemos, desde a escola dominical até mesmo no nosso dia-a-dia como crentes na igreja. Deixa-me só passar. Tenho que ligar isto. Esqueço-me sempre. Ok. E, portanto, chegámos ao primeiro livro de Samuel. Como veem, já avançámos um pedaço, valente. Os livros de Samuel e volto a dizer, depois, se quiserem aceder às minhas notas, elas estão disponíveis em PDF naquele pequeno site que eu tenho, que é uma curta viagem, onde podem descarregar o PDF que está aqui todo. E, portanto, começando então. Os livros de Samuel, de Reis e de Crónicas, eles abrangem um período temporal de 575 anos. E porquê que eu estou a falar nisto? Porque eles correspondem a um único bloco. Na Bíblia foram divididos assim, mas correspondem a um único bloco. E vou explicar porquê. O primeiro livro de Samuel começa 1100 anos antes de Cristo, até ao cativeiro babilônico. Aliás, desde o primeiro livro de Samuel até ao segundo livro das Crónicas, abarcamos 1100 anos. Ok? Desde o período de 1100 a.C. até o cativeiro babilónico. Ou seja, este bloco que agora não vamos entrar, desde o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, o primeiro livro de Reis, o segundo livro de Reis, o primeiro livro das Crónicas, o segundo livro das Crónicas, quase abrange o resto do Velho Testamento. Quase. Desde 1100 a.C. até o cativeiro babilónico. Porque o resto do Velho Testamento, o que tem depois disso é Esdras, Neemias e Esther lá metido, porque depois praticamente o resto está coberto no período temporal deste bloco. Primeiro de Samuel, segundo Samuel, primeiro de Reis, segundo Reis, primeiro de Crónicas, segundo de Crónicas. Na Bíblia hebraica, temos apenas os livros de Samuel, de Reis e Crónicas. Não existe primeiro nem segundo. O Samuel é o primeiro e o segundo. É o Samuel, é o Reis e Crónicas. E na Septuaginta, que é a Bíblia em grego, a coisa ainda é mais diferente. Não existe o livro de Samuel, existe só o livro de Reis. E o primeiro de Samuel é o primeiro de Reis. O segundo de Samuel é o segundo de Reis. Nosso primeiro de Reis é o terceiro de Reis. E o nosso segundo de Reis é o quarto de Reis. E depois entra o primeiro das Crónicas e o segundo das Crónicas, na Septuaginta. Pouco me importa os nomes que dão, o que importa é o conteúdo. E o conteúdo está igual em todos eles, ou pelo menos deve estar. Eu há um tempo atrás falei-vos de que existem três tipos de pessoas. E apliquei ao chocolate, mas também apliquei a outro tipo de situação. Já agora, quanto ao chocolate, para aqueles que não ouviram, nós temos três tipos de pessoas. As pessoas são como ao chocolate. Temos os amargos, temos os doces e temos os assim. E há três tipos de pessoas. Então, são aquelas... Há o tipo de pessoas que não fazem... ou melhor, os que fazem acontecer, não é a minha, era uma delas, que fazia acontecer. Há os que veem acontecer e há os que não fazem a menor ideia do que está a acontecer, que é a maioria. E estas são as características também de líderes. E neste livro de Samuel, no primeiro livro, vamos ver alguns líderes e vamos ver como alguns se encaixam em diferentes categorias, tal como eu acabei de explicar. As personagens principais deste livro são Samuel, Saúl e Davi. Mas eu meto mais dois ali pelo meio, Eli e Ana. Para mim, são as 5 personagens principais do livro. Sobretudo Saúl. A personagem principal no qual o livro se dedica mais tempo é a Saúl. Portanto, o primeiro livro de Samuel é a história de um sacerdote, o Eli, de um profeta, Samuel, de um rei, Saúl, e de um poeta, David, com a Ana pelo meio. Mas é também a ruína de um sacerdote, o exemplo de um profeta, o governo de um rei e a ascensão de um poeta. Samuel foi simultaneamente o último juiz e o primeiro profeta. Foi o último juiz e o primeiro profeta. Nós lemos, não vamos ler, mas em 1 Samuel 9, 15 a 17, nós vemos que ele é chamado de vidente, ou profeta. Portanto, é o primeiro profeta que nós temos aqui nas Escrituras. Chega de introdução. Todos já percebemos o que é que vamos falar, não é? Vamos avançar. A teocracia da monarquia, já vou explicar isto. Isto é a primeira imagem, resumo. Desculpe, é aqui que eu ainda estou com o chip. Eu tenho que apontar para onde? É para aí? Ok. Vejam só a minha cabeça passar tanto tempo. Da teocracia à monarquia. Nós lemos no capítulo 1, eu já vou explicar isto tudo. Isto não está a dar, mas há de lá chegar.
Portanto, no capítulo 1 isto é apenas um quadro de resumo. Do capítulo 1 ao capítulo 8 nós vemos teocracia. É um período de tempo em que não havia rei. Em que Deus conduzia os destinos do povo. Através de juízes, através do Samuel. Ok? A partir do momento em que Saúl aparece em cena, e vamos estudar os contextos em que Saúl aparece em cena, nós entramos noutro domínio, o domínio da monarquia. Ok? E, portanto, passamos da teocracia para a monarquia. Eu podia dividir o livro de Samuel por pessoas. Podia dizer que Samuel é destacado por Ana, Eli, Samuel, Saúl, Davi. Mas eu preferi destacar por estes dois temas, que são os temas fraturantes do livro. Da teocracia, em que Deus era o centro da nação, mais ou menos porque vivemos no período dos juízes. E no período dos juízes, o que acontece? Cada um faz o que lhe apetece. Não é verdade? Portanto, Deus ser o líder da nação, na teoria sim, na prática não. A partir do capítulo 9 entra em cena Saúl, que também é Saulo, é o mesmo nome. Entra em cena Saúl e passamos para a monarquia. Vamos começar então o estudo do livro. Isto hoje está um bocadinho demorado. Vamos começar por Ana. Nós temos no início deste livro a história de um casal, Elcana e Ana. Vemos que Elcana tinha duas mulheres, um exemplo de depravação. Ou seja, vimos no período dos juízes, cada um faz aquilo que quer. Eu pergunto, alguma vez Deus instituiu a poligamia? Nunca. Certo? O que temos aqui é algo que não consistia no quadro de família que Deus tinha estabelecido para Israel. E, portanto, temos aqui um exemplo de uma família aparentemente fiel, mas com misturas, com coisas que não deveriam ter. Mesmo os melhores estavam contaminados. E, portanto, isto é o contexto de Juízes. Vemos que Ana é a figura central dos primeiros 2 capítulos do primeiro livro de Samuel. Vemos que a mesma é infértil, como sabem, e sofre muito por isso, sobretudo porque é alvo de bullying por parte da Penina, que é outra mulher do Elcana. E na sua dor, Ana faz o quê? Faz o que é certo. Ela, perante a dor, ela busca Deus e Deus acaba por possibilitar-lhe ter filhos. Isto é um voo, eu não posso me dedicar muito tempo, senão eu nunca mais chego ao capítulo 31. Está bem? E por vezes, quando eu acabo de preparar isto, aliás, antes de preparar, eu penso, como é que eu vou fazer 31 capítulos numa hora? E quando acabo, eu penso, e agora, como é que eu consigo falar isto durante uma hora? Isso é outro problema. Eu vou procurar falar isto rapidamente. E, portanto, ela perante o desafio e perante a opressão de Penina, ela faz o que é certo. Ela busca Deus e vai onde deve ir. Eu queria que aprendêssemos uma grande lição com a Ana. Quando estivermos em aflição, não arranjemos atalhos. Procuremos Deus. Em aflição, não vale a pena recorrer ao A ou B. Podemos recorrer a amigos, podemos recorrer a conselhos, podemos recorrer a mensagens online, podemos recorrer o que quiserem. Mas nada vale se nós não recorremos a Deus primeiro. E a Ana fez o que é certo. Está em aflição, vamos recorrer a Deus. Sabem porquê? Porque na prática quem tem poder para resolver tudo é Deus. Nós somos por outros caminhos. Nós vamos para caminhos que não nos dão resposta. Podem atenuar, mas não têm as chaves da solução. Deus tem. E ela fez isso e fez muito bem. E eu gosto de Ana. Ela dependeu de Deus. Nós lemos então em Samuel 1:20 o seguinte. Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu. Deus ouviu Ana. E teve um filho e chamou o seu nome Samuel. Porque dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor. Samuel significa resposta de Deus. Eu acho piada e valorizo muito a Ana porque ela deu o nome do filho, ela chamou ao filho aquilo que o filho era, uma resposta. E cada vez que o chamava Samuel, é como se dizer, resposta de Deus, vem cá. Oh, resposta de Deus, vem aqui à mãe. E ela nunca mais se esquecia que aquele filho era a resposta de Deus. Há pessoas que dão nomes estranhos a filhos da Bíblia. E vamos ver o Eli, o nome que deu aos filhos, que é um pormenor interessante que eu vou-vos explicar daqui a bocadinho. Mas a Ana deu ao filho o nome de resposta de Deus. Eu gosto disso. E ela ensina-nos outra coisa. Quando estivermos aflitos, quando todos no nosso lugar desistiam, ou quando todos no lugar de Ana desistiriam, ela não desistiu. E quando todos no lugar de Ana, quando receberam Samuel, voltariam costas para Deus, ela buscou e adorou. Não é fantástico? Quando todos no lugar de Ana, ou quando todas no lugar de Ana desistiriam, ela nunca desistiu. E quando todos no lugar de Ana, depois de ter o que foi pedido, ok, tchau a Deus, já tenho o que quero, voltariam costas para Deus, ela voltou e adorou.
E aprende-se muito com Ana. Passado um tempo, 3 a 5 anos, tal como Ana prometeu, ela voltou ao templo e chegou ao pé do Eli. Eli, está aqui a resposta de Deus. E é para ti, é para Deus. O meu filho é para ti. Volta e meia olhamos muito para o Abrão e para a forma como ele disponibilizou Isaac, porque Deus estava disposto a sacrificá-lo, e isso é claramente muito mais pesado. Mas o que Ana fez foi fantástico. Nós temos por tendência a esquecermos das promessas. Aquela mulher, 3 a 5 anos, continuava tão temente como estava há 3, 5 anos atrás. Ela não esfriou. Nós podíamos, se calhar, esfriar. Já passaram 3, 5 anos, eu estou a gostar tanto dele, eu não o vou dar. Eu vou emigrar, vou para outro país para onde ter que enfrentar o Eli. Não. Ela chegou lá, ela deu o filho e depois de dar o filho adorou a Deus. Como prova que não o fez contrariada. Ela não agiu-se contrariada. E sabem o que é que Deus faz a pessoas que fazem a sua vontade de coração? Recompensa. Porque ela depois disso teve mais filhos. Deus abriu a madre e ela teve mais filhos. Deu aquele, mas não ficou sem nenhum. E ela teve mais filhos a seguir. E é isso. Nós, quando fazemos o que está certo, Deus acaba sempre por recompensar. Sempre. Sempre. Pais, os filhos não são vossos. Os filhos não são nossos. Também sou pai. E nós estamos aqui para passarmos testemunho. E para os amarmos. Mas eles um dia vão seguir o seu caminho e fazer as suas escolhas. E não podemos querer ou pensar que vamos controlar tudo, porque vai haver um momento em que temos que os deixar voar. Temos é que preparar o caminho antes. Quanto melhor for o nosso empenho e dedicação nos primeiros anos, maior garantia de que eles não se afastarão de Deus mais tarde. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Para quê? Para quando vierem os maus dias, eles não se esqueçam de Deus. E os judeus tinham uma máxima. Dê-me a vosso filho até aos 6 anos e depois podem vir buscá-los, que eles estão criados. Porque eles até aos 6 anos faziam um trabalho naquelas crianças que depois eles estavam preparados para tudo. Primeiros anos são essenciais para a modelação de um ser humano. O maior desejo de Ana para Samuel... e antes de isso, Samuel, se foi o homem que foi, é porque Ana foi a mulher que foi. E foi a mãe que foi. Mães, vocês têm um papel importante na vida dos vossos filhos. Samuel, eu não tenho dúvidas que foi o homem que foi, também por influência da mãe. Durante tão pouco tempo, é verdade, David, eu acredito que sim. O maior desejo de Ana para Samuel não passava por ele ser um sacerdote famoso. Não passava por ele ser rico. Não passava por ele frequentar as melhores escolas, ou ter muitas atividades extracurriculares, ou ser campeão de natação. O propósito de Ana para Samuel era entregá-lo a Deus. Que ele seguisse Deus. E eu pergunto, qual é os sonhos que nós como pais temos para com os nossos filhos? Nós, por norma, sonhamos sempre coisas muito altas. Vimos há bocado, não é? Não ambicionemos coisas altas. Isso é outro versículo, mas ajuda-me, Carlos. Não nos ocupemos de coisas muito altas. Não foi isso que tu leste há bocado? Exercitemos em coisas muito grandiosas. Nós, pais, queremos sempre o melhor, mas nessa onda do melhor, muitas vezes queremos não o mais importante. E o que é essencial para os nossos filhos é que eles cheguem perto de Deus. Eu pergunto, será que o verdadeiro objetivo principal que nós como pais temos para com os nossos filhos é que eles conheçam Deus? É porque se não for esse o principal objetivo, deixem-me dizer-vos, está tudo errado. Temos que reprogramar os objetivos. Está tudo errado. Um dia alguém disse isto, os filhos são a única coisa que nos é dada na terra que podemos levar para o céu. Vocês conhecem um outro presente que podem levar daqui para o céu? Os filhos são um presente que Deus dá, certo? Mas nós podemos levá-los a Cristo e levá-los connosco para o céu. Que outra coisa daqui que nós podemos levar para o céu que seja tangível? Nada mais. Claro que eu estou a falar da alma dos nossos filhos, o corpo deles fica cá, mas vocês perceberam. E portanto, Ana era especial, mas eu vou ter que passar para Eli. À medida que Samuel vai crescendo como futuro profeta, nós vemos aqui a ruína de um sacerdote, o Eli. E este era um homem que temia a Deus, mas era passivo e condescendente com os filhos. Este início de Samuel é uma lição de pais para filhos, é para os pais saberem como educar os filhos. E este era um homem que temia a Deus, mas era passivo para com os filhos. Quero-vos dizer que quando nós temos filhos, amar os nossos filhos não é ser condescendente e permissivo com o erro deles. O Senhor diz o quê? O Senhor disciplina aquele que ama, certo? Nós, se amamos os filhos, também temos que exercer disciplina. Exercer disciplina é uma prova de amor para com os nossos filhos.
E Eli falhou aí. E quando os deixamos de corrigir, estamos a pô-los a jeito para que eles sofram muito mais tarde no futuro. Foi o que aconteceu com os filhos de Eli. Nós lemos no capítulo 2, versículo 12, o seguinte. Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam a Deus. Filhos de Belial ou corruptos. Eles eram corruptos. Sabem o que é que estes filhos faziam? Estes filhos de Eli faziam? Nós lemos mais à frente, o Ofni e o Finéias, capítulo 2, versículo 22, não vamos ler. Eles encontravam-se com mulheres à porta do tabernáculo para terem relações sexuais com elas. E eram em bandos. A Bíblia diz aqui em bandos. Sacerdotes. Além disso, a carne e todo o alimento que era entregue aos sacerdotes, ou os animais que eram entregues aos sacerdotes para sacrifício, os sacerdotes, de acordo com a lei, podiam pegar num garfo e tirar, com uma garfada, tiravam de lá uma parte para eles. Só que eles não ficavam com uma garfada, eles tiravam muito mais do que isso. Ou seja, eles eram corruptos imoralmente e eram corruptos naquilo que era sagrado, que eram as ofertas a Deus. E tiravam muito mais do que aquilo que eles deveriam tirar. E por isso, Deus já não os podia ver. Mas vejam o nome deles. Oh Eli, tu eras permissível, Eli, mas tu tinhas de dar o nome de Ofni e Finéias, são nomes egípcios. Com tanto bom nome hebraico, tinhas de dar o nome Ofni e Finéias. Só aí é preocupante. Um homem daquela estirpe como Eli, dar um nome egípcio aos seus filhos, quando podiam dar bons nomes hebraicos com Deus pelo meio, no meio dos nomes, porque é que escolhiam Ofni e Finéias? Só aí mostra que Eli podia ser temente a Deus, mas havia muita coisa errada naquele Eli. Ninguém dava o nome de Ofni e Finéias. Estamos em Israel, não estamos no Egito. Entenda o que eu estou a dizer? David, isso estás a exagerar. Não estou a exagerar. Os nomes na Bíblia têm significados. E as pessoas dão, olha Ana, o nome que ela deu ao filho não foi um bom nome? Deus responde, então o sacerdote não tinha a obrigação de fazer igual ou melhor? Ofni e Finéias. Por favor, Eli, isso não é nomes que se dão aos filhos. Mas ele não era tudo mau. Alguns pensam assim, se eu frequentar os cultos, se eu estiver envolvido, talvez o Ofni e Finéias pensavam assim, eu sou filho do Eli, eu estou envolvido aqui como sacerdote, é suficiente a minha posição perante Deus. Não é suficiente. Não é suficiente. O que importa não é o que tu fazes, o que importa é o que tu és. O que importa não é o que os outros veem, o que importa é o que Deus vê. E nós, às vezes, vivemos vidas cristãs, ou podemos viver vidas cristãs de aparência, em que ninguém sabe o que nós somos, só Deus e nós. Mas os outros veem pessoas aparentemente fiéis. Mas o que é que Deus vê? O que é que Deus vê? Quantas pessoas que até ensinam nas igrejas, que até podem ser anciãos, que até podem ser pregadores, não conhecem a Deus. Porque o mal de Ofni e Finéias é não conhecer a Deus. Sabem qual é o mal da igreja? Um grande mal da igreja nos nossos tempos, na minha opinião, e isto é ponderado, não é porque calha bem dizer aqui. Para mim, a igreja dos tempos correntes, a igreja mundial, nunca como agora se conheceu tão pouco Deus. Conhecer Deus é o quê? É perceber quem Deus é. Porque quando nós não temos ideia do que Deus é, nós não conseguimos viver uma vida cristã normal. Porque faltam-nos forças para ser fiéis. Só podemos ser tementes a Deus se reconhecemos o Deus poderoso que Ele é. E se nós não formos tementes a Deus, nós pecamos. Os filhos de Ofni e Finéias eram imorais. Eu já expliquei o que eles faziam. E quanto a Eli, eu já lá voltarei. Entra em cena Samuel. Vamos ver Samuel 3:1. Uma cedo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia ou raridade. É o que quer dizer. Porque não faz sentido ser de valia num período em que ninguém ligava a Deus. Aqui, o que é valioso? É o que é raro. Se eu vos mostrar, há bocadinho o Cristóvão mostrou uma coisa numa fotografia. E perguntou-me, quanto é que isto vale? Aquilo tanto vale, tanto mais, quanto mais raro for. E a palavra de Deus, por ser rara, era de muita valia. E não havia visão manifesta. Deus não falava muito naqueles dias, por isso é que a sua palavra era valiosa. E sabe porque é que Deus não falava muito? Porque não havia muitos que o quisessem ouvir. É verdade. Deus não falava muito porque havia poucos que o quisessem ouvir. Deus só revela, e hoje também, a corações com vontade de o ouvir. Mas Deus não fala, Deus fala todos os dias. Deus fala todos os dias. Mas porquê que hoje a palavra de Deus também é rara? Porque nem todos, ou a maioria, não está disponível para ouvir.
A palavra de Deus também é rara hoje, sabem? Nunca foi tão abundante, nunca houve tantas Bíblias das nossas casas. Mas cá nunca foi tão rara como hoje, porque nunca como hoje tão poucos estiveram tão disponíveis para ouvir a palavra de Deus. Sabem, o modo de vida de juízes, sabe qual é o modo de vida de juízes? Toca a fazer o que é certo aos nossos olhos. Ou seja, por outras palavras, Deus afasta-te. O que é que Deus faz? Eu afasto-me. A tua minha palavra passa a ser rara. E eu falo quando eu quiser. Por isso é que quando o Eli foi acordado com a voz do Samuel, ele nem associou que fosse Deus. Volta para a cama, deve estar a dormir mal. Porque se a palavra de Deus fosse normal, ele dizia, deve ser Deus a falar contigo. Ele nem associou que fosse Deus. Se ignorarmos Deus, muito bem, Deus afasta-se. Mas espera sempre por arrependimento. Quanto a este versículo, gostava de dizer outra coisa. A palavra de Deus também é rara nos púlpitos hoje em dia. Porque há muitas igrejas que falam de tudo e mais alguma coisa, menos da Bíblia. Muitas vezes nós ouvimos pregações e a pregação é fundamentada no ter, no conseguir, no sentir. Ter, conseguir e sentir. E não há palavra de Deus nas pregações. Eles chegam lá e dão opiniões. Eu não vou aos cultos para ouvir opiniões de ninguém. Desculpem, mas não vou. Quanto a vocês, não sei. Eu não vou aos cultos para ouvir opiniões de ninguém. Não me vou embora, atenção. Se eu ouvir, eu não me vou embora. Eu fico lá. Mas não quero ouvir opiniões. Eu quero ouvir a palavra de Deus. É por isso que eu vou à igreja, reúno-me com a igreja. É para ouvir a palavra de Deus. Não é para ouvir a opinião de ninguém. E hoje em dia é raro isto. Sabem, as igrejas têm falta de teologia e excesso de tecnologia. Eu chego àqueles palcos, que já nem é púlpito, agora falo sempre palco. Ecrãs gigantes, que parecem salas de cinema. Nada contra. O problema é que aquilo se destaca. E quando aquilo se destaca, aquilo são pedras ornamentadas. Perde-se o essencial. Perde-se o essencial. Excesso de tecnologia, falta de teologia. A palavra de Deus deve ser pregada, sabem porquê? Porque é a única que tem poder. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É a tecnologia que faz isso? É o sentimento que faz isso? São as opiniões que fazem isso? Não, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus também é rara hoje. Depois de Samuel ouvir alguém chamá-lo por 3 vezes, Eli diz-lhe o seguinte, 3, 9 e 10. Vai-te deitar e há de ser que se te chamar Deus, dirás, fala Senhor porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como as outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. Em bom português, em linguagem, agora vou brincar um bocadinho, em linguagem de tradução atualizada, aqui tudo quanto, dita agora em cima da hora, o que este versículo quer dizer é, quando Deus te ligar a teu telefone, Samuel, quando Deus te fizer uma chamada, pega no telefone, fala com Ele. Fala com Ele. E eu gosto aqui de um pormenor. Deus chama Samuel 3 vezes, mas só à 4ª vez é que lhe explica o que quer. Isto é significativo. Sabem o que quer dizer? Deus muitas vezes chama-nos muitas vezes. E nós nunca o ouvimos. Mas eu não consigo ouvir Deus. E Deus chama 1 vez. E Deus chama 2 vezes. E Deus diz 3 vezes o que quer. E Deus diz 4. E nós só percebemos Deus, sabem quando? Quando ficamos atentos a Ele. Quando Samuel ficou atento, Deus explicou-lhe o que queria. Mas até Samuel estar atento, ele não conseguia ouvir a mensagem de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós perguntamos, Deus, mostra-me a tua vontade. E se calhar Deus, eu tenho tido a vontade que eu quero todos os dias, só que eu nunca te apanho com a mesma frequência. Eu nunca te apanho aqui à minha espera, eu nunca te apanho com fome e sede, eu nunca te apanho atento. E quando não estiveres atento, nem que seja a 10ª vez, só a 10ª vez é que perceberás o que eu te quero dizer. E muitas vezes culpamos Deus, quando na prática, se temos a resposta tardia, é por nossa culpa. É porque nós não pomos os nossos olhos e ouvidos atentos àquilo que Deus nos quer dizer. Continuando, nós lemos no capítulo 3, versículos 19 e 20, que crescia Samuel e o Senhor era com ele, e todo o Israel o apoiou. Ou seja, todo o povo reconheceu Samuel como profeta. Entramos no capítulo 4, e temos aqui uma crise nacional. No capítulo 4, versículos 4 a 7, nós lemos o seguinte. Antes disso, eles foram fazer os filisteus
que viviam na zona costeira de Israel, ok? Eles estavam a fazer incursões para a zona montanhosa, que é onde Israel de facto vivia. Hoje Israel é composto pela zona costeira e a zona montanhosa, mas na altura Israel estava na zona montanhosa e os filisteus estavam na zona costeira. Porquê? Porque aquela zona era a zona de comércio mais importante que ligava ao Egito até à zona da Síria, da antiga Fenícia, etc. E era a zona que eles queriam controlar. E os israelitas estavam na zona montanhosa. Além disso, os egípcios tinham carros e dominavam a arte do metal e tinham carros com aquelas carruagens, andavam muito rápido e não estavam propriamente preparados para andar em montanha. Mas eles nunca tiraram os olhos da montanha e de vez em quando faziam incursões para a zona montanhosa. Estavam a fazer uma incursão para a zona montanhosa. E ganharam a primeira batalha, porque o povo confiou não em Deus, confiou nele próprio. E como tiveram uma grande derrota, chegaram-se, nesta passagem nós vemos que eles chegaram-se ao pé de Ofni e Finéias e dos responsáveis de Israel e culparam Deus. Porquê é que Deus permitiu que isto acontecesse? Eu acho piada. Deus tem sempre as costas largas. Nós culpamos Deus tantas vezes. Mas culpa tinha Deus se o povo estava em pecado? Hã? E então, nós lembra o que é que eles fizeram? 4. Enviam, pois, o povo a Siló, que é onde estava o tabernáculo, de onde estava a Arca da Aliança, e trouxeram de lá a Arca do Conselho. O quê? Eles mandaram alguém ao Santo dos Santos tirar de lá a Arca da Aliança, tipo amuleto, e levá-los para o meio da batalha. Foi exatamente o que fizeram. É Deus, não me deste a vitória, até eu vou pegar na Arca da Aliança, e tu, se não vais a bem, vais a mal. E volta e meia, nós não fazemos braço de ferro com Deus. Olha, irmãos, não vale a pena. Nós vamos dar mal. Eles deram fazer braço de ferro com Deus? Esqueçam. Não vais a bem, vais a mal? Então a Arca da Aliança foi com eles. O que aconteceu? Os filisteus, quando a viram, eles tinham mais temor da Arca da Aliança do que os israelitas. Os filisteus atemorizaram-se. Diziam, Deus veio ao arraial. Eu não vejo Israel a dizer que Deus veio ao arraial. Vejo os inimigos de Deus a dizer que Deus veio ao arraial. Está no versículo 7. E diziam, ai de nós, que nunca mais, jamais antes sucedeu. Sabem, o temor estava trocado. Eram os inimigos que temiam a Deus. Não era Israel. O que é que Deus faz? Muito bem, eu vou deixar que a arca seja levada. A arca foi levada pelos filisteus. E muitas vezes nós achamos, o que aconteceu? Porquê é que Deus permitiu esta desgraça? Esta desgraça foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Eu vou dizer porquê. Porque se calhar morreu, não é se calhar, com a arca no meio dos filisteus, Deus fez o trabalho que devia ser feito pelos israelitas. Deus matou muito mais gente com a sua presença na arca, com aquela praga, do que Israel fez. Não faz o meu trabalho, eu faço o meu trabalho sem ti. Não queres lutar contra eles em condições, eu dou cabo deles sozinho, eu não preciso de ti para nada. Então Deus, na sua soberania, acomodou a falha deles para tirar a glória para Ele próprio. Isto é soberania. E na sua soberania fez com que aquela arca causasse uma praga tipo peste negra, que produzia uns frúnculos horríveis, e morreu gente que se farta. Mais gente do que Israel podia ter feito a lutar contra eles. Estão a ver? Achamos que Deus não precisa de nós para nada, irmãos. Nós fizemos o que Deus quer, somos abençoados. Mas se não fizermos, nós é que perdemos. Porque se nós não fizermos, Deus levanta outro. E se não houver mais ninguém, faz Ele. Estão a ver este exemplo? Quando Eli sabe que os filhos morreram nesta batalha, não lhe acontece nada, porque ele era forte, era pesado e estava numa cadeira, não sei se era de baloiço, ou se ele com a força aquele baloiçou para trás. O que é certo é que quando ele ouviu que a arca foi tomada, caiu para trás e partiu o pescoço. E morreu. Isto é o fim de Eli. Já viram o fim triste de um homem? Enfim. Mas, simultaneamente, a nora de Eli, uma das noras de Eli, que estava na altura grávida, ouvi dizer que a arca foi tomada, subitamente ela teve dores de parto e deu à luz um filho, que lhe chamou Icabote. Até esta mulher dava melhores nomes do que o próprio sogro. Icabote quer dizer, foi-se a glória. Ela não teve dores de parto quando soube que o marido morreu. Se calhar nem gostava do marido. O marido fazia 30 por uma linha. Nós já vimos o que ele fazia. Ele morreu. Não sei. A arca foi tomada. Isto aqui é desgraça. Sabem, eu acho que a pessoa mais fiel naquela família era esta mulher. Digo eu. Se calhar um dia Deus vai mostrar outra coisa. Mas acho que ela revela traços de maior fidelidade na forma como se sente a dor da perda da arca e de temor a Deus e respeito pela glória de Deus, como eu não vi em Eli, nem vi nos filhos, nem no marido. E esta mulher, um dia destes, se Deus quiser, é de falar sobre esta mulher. Porque eu já vi coisas interessantes aqui sobre esta mulher.
E então, ela deu-lhe o nome Icabod ao filho, que significa a glória se foi de Israel. Ela temeu e ficou claramente perturbada com o facto da glória ter saído de Israel. Epá, vocês estão a pôr isto por mim, não estão? Epá, obrigado. Olha, é melhor, é isso mesmo. Eu não dou bem com esta coisa e vocês fazem isto melhor do que eu. Cada um... E de repente lembrei-me, eu trouxe isto, mas não estou a utilizar. Obrigado. E portanto chegámos ao ponto 5. Ao fim da teocracia. Porque este é o momento em que a coisa muda. Em que passamos da teocracia para a monarquia. E durante 120 anos, daqui para a frente, nós temos um Reino Unido. Não é o Reino Unido de Inglaterra, é o Reino Unido de Israel. Que vai desde Saul a Salomão. 120 anos. Depois disso, é desgraça. Reino separado. Cativeiro de Israel, norte, a Síria levou-os. O sul, Judá, os babilónicos limparam a terra toda, levou-os. Felizmente voltaram. E quando voltaram, vieram todos. Depois, quando chegarmos lá, eu vou-vos explicar. Não é para já, ok? Ainda temos muita terra para bater até chegar a essa zona do regresso do cativeiro. Quando Deus escolheu Israel como o seu povo peculiar, a ideia era não haver reis à mistura. Era eu e vocês. Eu e vocês. E agora, de repente, eles querem um rei. E Deus diz, vocês querem rei, sabem porquê? Porque querem ser iguais aos outros. Não é porque eu queira. Mas como querem, e já que meteram isso na cabeça, eu vou-vos dar. Mas olhem, que seja eu a escolher, não vós. Eu estou aqui a ler, estou aqui a interpretar vários versículos da Bíblia que falam de pontas diferentes, isto. E já vamos ver alguns. E Samuel, quando ouviu este desejo de querer, e Samuel percebia que o que eles queriam não era o que Deus queria, ficou triste. Nós lemos 1 livro de Samuel 8, 4 a 6. 1 livro de Samuel 8, 4 a 6. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram, eis que já estás velho. Epá, as pessoas podiam ter um bocadinho de respeito pelo Samuel. Ei, tu estás velho. Nem tem respeito pelo homem. O homem que se viu já tanto... Olha, se chegasse para mim e disse assim, tu estás velho e não sei... Não foi a melhor abordagem, mas pronto, Samuel já devia estar assim cansado, não ligou muito. E os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Olhem, só um parênteses. Afinal, não foi só Eli que tinha os filhos fora dos caminhos. Até o Samuel, os filhos degeneraram. O que é que eu aprendo aqui? Mesmo que sejamos fiéis, se formos infiéis, é muito provável que os filhos desencaminhem. Mas mesmo que sejamos fiéis, a responsabilidade é sempre deles. E quantos casos há de pais que são fiéis e os filhos desencaminham e não têm aparentemente culpa? Aquela história de o filho pecou ou o filho está mal, a culpa é do pai, nem sempre funciona. Este é um exemplo. Eli fez muita asneira e os filhos deram-se mal. Mas Samuel, nós vemos alguma falha em Samuel? Eu não vejo nada. Se calhar teve, mas eu não vejo aqui na Bíblia. E o que é certo é que os seus filhos não tiveram os mesmos caminhos. E o que eu estava a dizer, a desculpa deles. Já que os teus filhos, Samuel, não fazem a coisa certa, tu não podes exigir que nós não queiramos um rei. Vejam a argumentação deles. Espetaram-lhe ali. Podiam ter dito assim, nós queremos um rei, mas foram maus. Como tu e como os teus filhos são uma vergonha, tu não me venhas agora inibir que queremos um rei. É por isso que ele se sentiu mal. Sentiu-se mal duplamente. Porque viu o povo a querer uma coisa que Deus não queria e porque lhe apontaram os erros e tocaram numa coisa que era sensível para ele, que é o erro dos filhos. E ele sentiu-se super mal por isso. Então nós lemos 8, 4 a 6, eu estava a ler e entretanto terminei, e esta palavra apareceu, 6, mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel fez o quê? O Samuel agora fez o quê? Quando soube isto? Foi-se consultar com os homens, foi orar ao Senhor. Irmãos, quando nos cair a bomba, seja ela qual for, busquemos a Deus. Eu gosto de Samuel. Samuel, caiu-lhe aqui a bomba. Queremos um rei. O projeto de Deus para com o povo, que ele sabia que era o projeto de Deus para com o povo já não o quer. Ok? O que é que a gente faz? Vamos orar a Deus. Esta é a atitude certa, irmãos. Mesmo que façamos outras coisas a seguir, façamos sempre em primeiro lugar falar com Deus. É um bom princípio. E Samuel aqui pô-lo em prática. Teve a reação certa. Há pessoas que quando têm uma situação vão logo correr a contar ao vizinho. Ligam logo para o crente. Sabias disto? Mas nem oram a Deus antes. Eu já fiz isto. Vocês não. Vocês fazem sempre, oram a Deus. Eu sei. Mas continuem a fazer isso. É isso mesmo. Falar com Deus primeiro. No capítulo 8, versículos 7 a 8, nós lemos assim.
o Senhor responde a Samuel e diz assim, olha, ouve a voz do povo. Pá, não te preocupes, ouve-os. E tudo quanto disseram, pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até ao dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti. É isso que Deus diz. Samuel, eles querem confusão, dá-lhes a confusão. Querem passar mal, dá-lhes isso. Querem negar, não te chateis, deixa-os ir. Sabem que Deus gosta muito de nós. Não há ninguém que goste mais de nós como Deus, ou do que Deus. Mas quando a gente quer mesmo ficar longe dele, por vezes Deus diz, queres? Então vai. Então vai. E foi isso que aconteceu. A monarquia era plano de Deus para Israel? Isto é uma pergunta difícil, não é? Sim, não. Sim, não. Eu vou explicar. A monarquia era plano de Deus para Israel? Não, porque Deus queria ter um relacionamento direto com Israel. Sim, porque Deus, sabendo que o povo ia querer um rei, acomodou o erro do povo e canalizou isso para daí sair uma linha na qual terminaria no Senhor Jesus Cristo. E é isto que eu gosto da soberania de Deus. Ele pega-nos tudo o que acontece na Terra, bom e mau, e acomoda para que no final ele seja glorificado e o seu propósito global seja concretizado. Como é que ele faz? Não sei. Agora, o que vocês me podem dizer assim é, então seja o que for que eu faça, vão-me dar sempre bem. Não é isso que eu estou a dizer. David, quando pecou com Batseba e depois matou o marido dela, o que aconteceu? Deus acabou por resolver a coisa, mas ele teve que pagar um preço por isso e foi elevado, não foi? O que eu quero dizer? Quer dizer que a soberania de Deus revela-se assim. Uma lógica macro, tudo o que eu faço, o que vocês fazem, Deus de alguma forma faz com que tudo se encaminhe para a sua glória. Mas isso não implica que se eu fizer mal, não pago o preço por ter feito mal. Deus até pode tornar o meu mal em bem, mas eu pago sempre o preço por isso. Não venham aquela história, Deus tornou o mal em bem, vai correr bem apesar de ter feito mal. Não, calma lá. Deus pode transformar o teu erro em bem, mas até lá chegar vais passar mal, porque Deus também é justo. E aquilo que o homem colhe, vai ceifar. Por isso, irmãos, respeitinho a Deus. É importante obedecê-lo. Aquela história, Deus transforma o mal em bem. 5 estrelas. Mas é importante obedecê-lo, porque pelo caminho nós podemos escolher entre passar mal e não passar mal, porque Deus também é um Deus justo. Ok? Mas, por exemplo, eu leio Gênesis 49:10. Sabe o que é que Jacó no fim da vida disse de Judá? O cetro não se afastará de Judá. Jacó estava a dizer já que havia um reino em Judá. Deus já antecipou tudo. Mas já tinham escolhido um rei? Não. Mas Deus, percebendo que eles iam escolher um rei, já tinha antecipado nesta profecia de Jacó que o reino que ele queria não era de Benjamim como de Saul, mas de Judá. Entendem? E mais, Moisés, Deuteronômio 17, 14 e 15. Eu leio. Olha, Moisés, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuís e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, como tem o resto das nações que estão em redor de mim, antecipação do primeiro livro de Samuel, Deus já sabia, porás certamente, mas aquele que o escolher o Senhor teu Deus, já queres isso, faz, mas que seja eu a escolher. Deus antecipou o disparate e disse, já querem por esse caminho? Vão, eu vou abençoar com uma condição, eu escolho. Saul é uma escolha de Deus? Não é. Não é. Mas antes disso, Deus nunca é surpreendido, eu tenho que despachar, eu hoje estou muito lento. Deus não é surpreendido pelos meus erros, nem pelos vossos erros. Deus é um jogador de xadrez. E eu vou agora explicar com um jogo de xadrez como é que isto funciona. Nós temos um jogo de xadrez gigante, em que Deus joga num lado e todas as outras criaturas, pessoas, anjos, tudo jogam do outro. Só que Deus, neste jogo, sabe a jogada que todos os outros fazem antes de eles fazerem. Como é que se ganha um jogo destes? Não se ganha. Deus ganha sempre. Vocês vão jogar com o Gasparov ou com outro qualquer e ele sabe a minha jogada antes de eu jogar, ele antecipa. O checkmate é sempre da parte de Deus, porque ele sabe a minha jogada, a jogada do anjo A, a jogada de Satanás. De todos. Toda a criatura ele sabe a jogada antes. O que é que eu quero dizer com isto? Irmãos, não vale a pena estressar.
Deus sabe as nossas jogadas todas antes de nós jogarmos. Temos que confiar nele. É este o nosso Deus. E Ele ganha sempre. Ele ganha sempre. Quando chegamos ao primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 3, nós lemos que estamos a chegar a Saúl como rei. E eu a partir daqui vou acelerar. Menos com Deus é mais. É o primeiro... Exatamente. Eu não era para falar sobre isto, mas achei que devia falar, que é uma coisa que eu gosto muito nesta passagem de Saúl, em que Saúl, quando rapidamente o pai dele perde umas jumentas, agora cada vez que falo de jumentas lembro do Zé António, das jumentas, cada vez que a palavra jumentas lembro do Zé António, da pregação que ele fez sobre as jumentas. Então o pai perde as jumentas, filho, vai buscar as jumentas que se perderam, ele foi à procura das jumentas, eu estou a acelerar. Entretanto, ele não encontrava as jumentas e estava-se a afastar cada vez mais da casa dele. Entretanto, o servo dele diz assim, epá, há ali um servo de Deus que é o Samuel, vamos ter com ele porque ele vai nos ajudar a encontrar as jumentas. Só que Deus já tinha falado com Samuel. Samuel, o futuro rei, o que as pessoas querem, que eu não quero, vai aparecer e preparado para ungir. Então, quando ele chega ao pé de Samuel, já o Samuel sabia que ele vinha aí, porque Deus tinha-lhe dito. E já tinha tudo preparado para ungir. Ou seja, Saúl perde uns jumentos e chega à casa com uma coroa. Menos com Deus é mais. Por vezes Deus fecha-nos uma janela e abre-nos um portão gigante. Já viram isto? Ele saiu de lá triste porque perdeu uns burros, ou umas jumentas, ou a divisão que eles queiram fazer. Perderam isso. E não é que, através de uma perda de uma jumenta, ele ganha uma coroa? Já pensaram nisto? Volta e meia a gente está, Deus tirou-me isto, Deus aqui. Calma. Deus vai te dar muito mais do que isso. Perdeu a jumenta, ganha uma coroa. Isto é das passagens que eu gosto mais da Bíblia. E por isso tinha que falar. Porque isto é especial. Ninguém se pode queixar mais depois disto. Desculpem. Porque quando Deus fechar uma porta, a gente nunca sabe qual é o portão gigante que vai ser aberto a seguir. Passar de jumentos... e outra coisa, 3 dias depois encontraram as jumentas. Ou seja, ele nunca chegou a perder nada, ele achou que perdeu. Mas ganhou uma coroa a seguir. Então, como diz Elizabeth Elliot, entrega a tua vida, teus sonhos, tudo, nas mãos que foram feridas por ti. É isso que dizia ela e eu acho que é fantástico. E façamos como Miqueias 7:7 diz: eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. E olhamos para Filipenses 4:19 que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. Continuando. Uma escolha errada. 2. Então sim, Deus antecipou a escolha do rei, mas este rei escolhido por Deus não foi. Por três motivos. Tribo errada, o cetro não se afastará de Benjamim, foi isso que Jacó disse? Não, de Judá. Ele era tribo de Benjamim. Errado. Mais. Timing errado. Deus queria um rei mas era 10 anos depois, quando David aparecesse em cena. Ok? Foi no timing errado. Muitas vezes nós queremos uma coisa que até é aquela coisa, mas está no timing errado. E aqui o povo falhou. Porque aquele rei que Deus até queria escolher, estava a seguir. Estava a 10 anos de distância. Portanto, estamos à procura, não é? Ok. Estava a 10 anos de distância. Portanto, tribo errada, em vez de ser Judá, foi Benjamim. Em vez de ser 10 anos depois, David, foi 10 anos antes. Motivações erradas. Eles queriam um rei porquê? Para nos ajudar a sermos mais devotos a Deus? Era isso que eles queriam um rei? Não. Um rei como tem as outras nações. 1 Samuel 8:5. Tu queres um rei para seres iguais aos outros. E volta e meia, nós crentes temos o desejo de sermos como aos outros. Conformar-nos com este mundo. E quando nos conformamos com este mundo, dá barraca. Dá barraca. Da grossa. E deu. O que aconteceu com Saúl? Erros de Saúl. Capítulo 9-15, nós vemos Saúl como rei. Saúl foi um péssimo rei. Ele começou benzinho, mas terminou muito mal. E no princípio até se escondeu para não ser eleito como rei. Estava o povo todo concentrado, à espera de o nomear como rei. Onde é que está o Saúl? O Saúl está onde? E o Saúl estava escondido. Mas como as pessoas mudam. Como o poder sobe à cabeça. E aquele Saúl humilde transformou-se. Ele começou com humildade. Primeiro livro de Samuel 9:21. Leiam só isto para ver como é que era o Saúl no antigamente. Quando Saúl percebeu que ia ser rei, disse: porventura não sou eu, filho de Benjamim, da mais pequena das tribos de Israel, e a minha família é a mais pequena de todas as famílias da tribo de Benjamim, porque depois me falas com semelhantes palavras. Uou! Isto é um homem humilde, mas ele vai mudar. Então cometeu vários erros. Primeiro erro, foi arrogante. Quando os filisteus mais tarde invadem Novo Israel,
Samuel diz-lhe, eu tenho que acelerar. E Samuel diz-lhe, olha, Saúl, espera por mim e só quando eu vier e oferecer o sacrifício tu vais atacar os filisteus. O que é que Saúl fez? Não esperou, ofereceu o sacrifício. E algo que era expressamente proibido. Sabem que rei era uma coisa, sacerdote era outra. Um rei não podia fazer o trabalho de sacerdote, nem um sacerdote devia fazer um trabalho de rei. Era uma divisão sagrada e Saúl quebrou isso. Ele foi arrogante. Mais tarde, o Jonatas, não foste tu, Jonatas, o outro Jonatas, ataca uma guarnição dos filisteus. E no capítulo 13, versículo 3 e 4, sabe o que Saúl fez? Tocou a trombeta dele, como se tivesse sido ele ganhar a batalha. Arrogância do próprio filho. Onde é que está o homem humilde do capítulo 9, versículo 21? Já foi. Portanto, ele não podia ver ninguém destacar acima dele próprio, nem o próprio filho. Orgulho. O orgulho destrói sempre o que Deus constrói. O orgulho destrói sempre... E sabem qual foi o primeiro pecado que jamais existiu? Estão a pensar no Éden, não é? Antes disso. Lúcifer. Orgulho. O primeiro pecado foi o orgulho. Isto é muito grave. E Deus não tem pachorra para convencidos. É que não tem mesmo pachorra nenhuma para convencidos. Sabem, Deus gosta de usar aqueles que depois de Deus fazer alguma coisa especial, os outros possam perceber que só Deus é que podia ter sido feito alguma coisa. Porque se nós formos muito cheios de nós próprios, as pessoas vão achar que fomos nós. Deus não usa pessoas assim. Deus usa aqueles que estão vazios para que no final os outros percebam só Deus é que podia ter feito isto. Porque aquele tipo era impossível. Mas foi indiferente. Já pusestes. Foi indiferente. Bem, eu já vou ter o meu poder de síntese. Mais tarde, o Jonatas ataca uma guarnição de filisteus. Ele disse, ninguém come nada... Uma coisa parva. Ninguém vai comer nada até termos a vitória. E lá o Jonatas não tinha ouvido isso, pegou no bastão, tirou um bocado de mel, comeu e deu cabo daquela guarnição sozinho com o seu pajem de armas. E chegou lá ao pé do Saúl e disse assim, eu e o meu pajem de armas demos cabo deles com a graça de Deus. Vais morrer. Tu deste a vitória. Vais morrer. Porque eu tinha dado uma ordem e tu desobedecestes. Foi indiferente. Ele era uma pessoa assim, fria, indiferente. Tanto é que o povo se virou contra ele e disse, não, ninguém vai morrer, Jonatas não morre. E ele, por temor ao povo, não matou o filho. Em vez de ficar contente, queria matá-los. Isto está aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 14, 43 a 44. Finalmente, isto é muito importante, finalmente aqui dos erros de Saúl, foi desobediente. É importante estudarmos a Bíblia, porque o que se vai se passar aqui agora a seguir, no capítulo 14 ou 15, a batalha de Saúl contra os Amalequitas, explica um livro da Bíblia. Como é que é, David? Esta luta contra os Amalequitas vai fazer nascer um livro na Bíblia. Qual é o livro? Esther. O livro de Esther só existe devido a esta batalha contra os Amalequitas. Explica-te lá, David. Então, quando chegamos a Esther, já percebemos porquê. Explica-te lá. Eu vou resumir. Ele foi desobediente. Deus disse, tu vais matar os Amalequitas todos. Porque eles, quando vocês estavam a sair do deserto, eles foram pelas vossas costas, atacaram os mais débeis da coluna que saía do Egito e chacinaram os mais débeis. E depois o nosso Josué deu uma coça neles todos e tiveram a vitória. Mas eu não os perdoo. E Deus prometeu que ia erradicar os Amalequitas da face da terra. E Deus usou Saúl para o fazer. Saúl, tu és o meu instrumento para erradicar os Amalequitas. O que é que Saúl fez? Chegou ao pé dos Amalequitas, o rei Agag, e achou que eles tinham coisas muito boas que não valia a pena serem mortas. Alguns animais, o próprio rei. E chegou-se ao pé do Samuel. E o Samuel começa a ouvir barulho de vacas, de bois, e não sei, mas que é isto? Não está tudo morto? Não, foram os homens que foram comigo, como Adão e Eva. Foi a mulher que tu me deste. Nós culpamos sempre os outros. Mas é a velha natureza. Nunca assumimos as nossas culpas. Culpamos inicialmente sempre os outros. Foram os homens que quiseram trazer umas coisas para aqui. E o rei Agag com eles. O Samuel, estou a sintetizar, o Samuel não fica completamente outro e pega numa espada e despedaça. A Bíblia diz, despedaça o Agag, o rei Agag. E o resto também é tudo despedaçado. Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, pelos vistos os Amalequitas não foram todos exterminados. E anos mais tarde, aparece na história de Esther
aparece um homem chamado Amã. Sabem quem era Amã? Era o Agagita, descendente de Agag. Porque Saul não fez o seu trabalho, o povo ia sendo exterminado mais tarde. E sabem que Mardoqueu era filho de Quis, de Saul? Quando Amã percebeu, olha, o Mardoqueu és da linhagem de Saul, o seu ódio foi maior, porque ele associou as peças, eu vou-me vingar. Tu fizeste muito mal, a tua descendência fez muito mal ao meu povo, por Saul, e tu és da linhagem de Saul, estás tramado. Tu e o teu povo. Porque Saul não obedeceu, as ramificações e as consequências para gerações futuras foram horríveis. O pecado é só meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Como é que é? Só Deus sabe as consequências de um pecado, de uma decisão de não obediência que poderá ter sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre os nossos bisnetos. O povo esteve em risco de desaparecer porque Saul decidiu não fazer o que Deus quis nesta batalha. E teve em risco de desaparecer todo. Já viram o perigo da desobediência? Esther surgiu, o livro de Esther surgiu por isto mesmo. Ok? Mesmo que nós não compreendamos, obedeçamos. Bem, vocês dão mais 10 minutos, até às 10h30? Não, ok, obrigado. Eu sabia que iam dar, mas eu pergunto na mesma. Bem, depois de Saul, depois da batalha, vai ter com Samuel e diz-lhe isto. E diz, mas eu fiz parte da coisa, sabem? Obedecer a Deus pela metade é tão grave como desobedecer a 100%. Eu fiz quase tudo bem, mas não fizeste tudo bem, porque eu quis tudo, eu não quis parte. Nós não queremos negociar com Deus. E nós temos muita tendência de negociar com Deus. Não vale a pena negociarmos com Deus. Ok? Aqui Saul perdeu Samuel, porque Samuel nunca mais o viu. Samuel nunca mais viu Saul e perdeu o reino, porque Samuel diz que a partir deste momento o teu reino passa para outro. Ok? Ok, 4. Deus está sempre no controle. Deus está sempre no controle. Deus manda ungir David. Vemos isso no primeiro livro de Samuel 16:1. Não vamos ler. E Samuel estava triste aqui neste versículo. Aliás, eu tenho que rapidamente ler. Até quando terás dó de Saul? Deus disse a Samuel, até quando é que tu vais ter pena de Saul? O Samuel nunca mais viu Saul, mas tinha pena dele. E estava angustiado. Sabem, irmãos, a vida continua. Bola para a frente. Aquele caput, bola para a frente. A vida continua. Deus nunca fica sem plano, simplesmente porque aquilo que pensava ser o plano deixou de ser plano. A vida continua. Ele tinha em mente David. Esse sim, o seu escolhido. Ok? E sabem, há uma passagem que está em Isaías 6, não vamos ler, que diz, no ano em que o rei Uzias morreu, toda a gente ficou triste, não ficou? Uzias era espetacular, tudo de rastos. Sabe o que Deus diz? Vocês estão de rastos, estão tristes, estão chorões como o Samuel. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Sabe o que isso quer dizer? No ano em que o rei humano desapareceu, Deus continua sentado no trono. A gente pode achar, ok, o nosso Uzias caput. Deus está sentado no trono. E não é por acaso, no ano em que o rei Uzias eu vi Deus sentado no trono. Justamente para mostrar que Deus está no trono, mesmo quando o rei desaparece. Portanto, Deus está sempre no controle. Salmo 103:19, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Não é dominou, nem dominará, é domina sobre tudo. Ok. Como é que acham que David, um tipo que cuidava de ovelhas, matava lobos e ursos à pedrada com uma funda, poderia ter capacidade para ser rei? Deus controla tudo. Então Deus arranja forma de pô-lo a fazer um estágio no palácio. Como é que é, David? Isso não está na Bíblia? Está. Ele foi chamado para tocar música para o Saul, para se habituar às regras da corte. Com muitos anos ali a fazer um estágio. Um homem do campo e depois um homem da corte. Durante uns anos a maturar. Deus a controlar. E passado um tempo, ele já sabia o que era preciso saber da corte. E já sabia o que era preciso saber do campo. E tínhamos o homem completo. O homem que sabia lidar com as pessoas do campo e com as pessoas da corte. Com os temas da corte e com os temas do campo. Tínhamos uma figura completa capaz de cuidar de um povo. Estão a ver como Deus cuida? Como Deus pega nas coisas e alinha as coisas. É o jogador de xadrez perfeito. Antecipa os movimentos e no final tudo se compõe. Qualquer ação que nós façamos, boa ou má, Ele combina tudo. Mas não fujam da questão. Se fizermos mal, sofremos. Mas o ponto de vista global de Deus fica sempre garantido. Entendem? Continuando. Eu acho interessante a atitude de David.
que ele, ao contrário de Saul, sabendo que ia ser rei, tinha sido ungido, não se revolta contra Saul e continua a ser humilde para ele. Isto deve fazer pensar, não é para todos. David e Golias, eu não vou falar, é o ponto a seguir, David e Golias. Queriam que eu falasse sobre David e Golias, mas não vou falar sobre David e Golias. Vemos aqui a arrogância parte 2, vemos aqui mais um exemplo de arrogância. Quando ouvi aquela música, depois do David e Golias, Saul matou os milhares, David matou os 10 milhares. Olha o que foram dizer a Saul. Aquele está acima de mim outra vez, vou dar cabo de David. Saul era assim, não podia ver ninguém melhor que ele, não podia ver ninguém mais famoso que ele, não podia ver ninguém ser mais aplaudido do que ele. Ele queria ter os louros, ele queria ser o maior. E quando via alguém que queria ser maior do que ele, ou que o povo gostava mais, ele queria liquidar, queria anular. Nem que fosse o filho. Isto era Saul. Ok? Então, ódio em ação é igual a bênção. Como é que é? Do capítulo 18 ao 31, nós vemos ódio em ação. Que é, se fosse feito, podia ser feito um filme. Sei lá, um título para o filme. David o fugitivo, ou em perseguição, em louca perseguição, porque o David desgraçado teve estes capítulos todos, estes anos todos, cerca de 14 anos. Bom, não quero me enganar, acho que sim. 14 anos, fugitivo de Saul. Mas sabem que este ódio produziu bênção? Como é que é, David? Produziu bênção. Salmo 18. Salmo 34. Salmo 52. Salmo 54. Salmo 56. Salmo 57. Salmo 63. Salmo 124. Salmo 138 e Salmo 142. Feitos no período em que David fugia. Se David não tivesse sofrido isto, quantas pessoas perderiam a bênção destes salmos? Já viram? Ele passou necessidades, não teve teto, foi traído, teve que procurar ajuda no meio dos inimigos, mas produziu salmos que ainda hoje são bênção para o povo de Deus. Não é? Sabiam que os hinos mais famosos derivam muitas vezes de momentos repletos de dor? Spurgeon disse isto um dia. Os hinos mais especiais devem-se sobretudo às grandes provações dos santos. A aflição é o afinador mais eficaz das harpas dos cristãos. David foge, entretanto, capítulo 22, para a caverna de Adulão. No capítulo 23, nós vemos que ele foge para Kela. Estamos no ponto 9. Não, está certo. Ponto 8. Capítulo 24, foge para Engedi, no deserto da Judeia, perto do Mar Morto. Outro ponto, estamos quase no fim. Verdadeiro arrependimento. Quando David corta o manto de Saul, o Saul chega-se ao pé dele e diz assim, primeiro de Samuel 26, 21, ele reconhece que pecou, ele diz assim, aliás, eu não vou ler porque nós não tenho tempo. Ele diz que reconhece que pecou, eu pequei. Mas será que ele mudou? Será que ele se arrependeu? A Bíblia diz que, em 2 Coríntios 7:10, que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Muitas vezes nós ficamos tristes depois de fazer a asneira. Sabem porquê? Não é porque queremos mudar, é porque ficamos tristes porque fomos apanhados. Porque ficamos tristes porque aquilo não foi tão bom como nós imaginámos. Mas não é porque queremos mudar de vida. Porque a verdadeira tristeza que produz arrependimento é essa que Deus dá. Saul reconheceu o seu pecado, mas nunca se arrependeu. E nós muitas vezes podemos achar que estamos tristes, que estamos arrependidos, mas não temos arrependimento genuíno. Isto deve nos fazer pensar. Que tipo de tristeza é nossa? Porque há tristeza para arrependimento e há tristeza resultante das nossas frustrações por ter feito asneira. Isso não é tristeza que gera arrependimento. Fim de Saul. Eu estou a acelerar muito. O fim de Saul está no capítulo 28 e 31, em que os filisteus de novo atacam Israel. Saul fica desesperado e, como um sinal de cadência final, vai consultar uma médium em Endor. Obrigado. E a coisa corre muito mal, e no capítulo 31, versículo 2 a 4, ele comete mesmo suicídio. E todos os filhos morreram nessa batalha e foram decapitados também. Final triste. Fim de Saul. Ok? Próxima. Estamos na última. Seria possível termos tido outro Saul? É um exercício que eu gostava que pensassem. Seria possível, eu estou quase no fim, seria possível Saul ser diferente? 3 coisas que eu sugeriria se eu estivesse com Saul para ele ser diferente. Eu fiz-me de Samuel. Eu agora vou voltar a 1100 a.C. e vou dizer, Saul, tu se fizesses as 3 coisas, tu serias um homem diferente. Primeiro, levar o pecado mais a sério. Ele brincava com o pecado. Nunca se arrependeu verdadeiramente. E nunca cessou de culpar os outros. Ok? Nas 2 vezes em que é confrontado com o pecado, ele sempre o reconhece, mas nunca se arrepende. Irmãos, não basta reconhecer que erramos.
se nós não mudarmos de atitude, não é arrependimento. Não basta, eu reconheço que errei, eu errei. E depois? E depois? Deus não quer isso. Deus quer que a gente mude. E muitas vezes Deus faz-nos sofrer um pouco mais para que a dor que a gente tenha não seja a dor de outra coisa qualquer, mas a dor que gera mudança. Portanto, ou a gente muda bem ou a gente muda mal. Desculpem, voltem-me a falar assim. Eu gosto de vocês. 2. E ele podia ter colocado o seu caráter acima da reputação. Mas ele queria mais saber da reputação do que do caráter. A reputação é o que os outros pensam que nós somos. O caráter é o que Deus sabe que nós somos. A reputação é aquilo que os outros veem em nós. O caráter é aquilo que Deus vê em nós. O caráter é o que nós somos quando ninguém vê. A reputação é aquilo que os outros veem em nós. Mesmo na morte, ele não quer parecer fraco. E diz para o pajem de armas, faz-me aqui isto para que pareça que eu me entreguei. Até mesmo na morte quer parecer bom. O homem é doido. Completamente. Mesmo na morte quer ter uma morte pomposa. Ponto 3. Terceiro conselho. Podia-se ter valido boas amizades. Podia ter estimulado a amizade com Samuel. Podia ter falado mais vezes com o músico David, que ele teria ajudado, que era um bom homem. Podia ter falado com o seu filho, porque era um homem que gostava dele. Sabem? Vou ler Provérbios 18:1. Busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Aqueles que querem viver a sua vida. Eu sou sozinho, eu faço o que quero, não preciso de ninguém. Pois é, estás a insurgir contra a verdadeira sabedoria. Não vai correr bem. Mais. David e Saul. Quais são as grandes diferenças entre David e Saul? Eu vejo 3. Muitas mais, mas vou-vos dizer 3. Perante o pecado, e David foi confrontado, David arrependia-se. Sabem como é que eu vejo arrependimento? O filho entre ele e Batseba morre. David é notificado. David veste-se e vai adorar a Deus. Não vale a pena. Ele não disse nada. Ele fez. E isso é arrependimento, porque ele pôs Deus no sítio certo. Saul nunca vemos isso. David adorou só a Deus. Saul até foi consultar espíritos demoníacos. David, o seu foco de adoração era Deus e somente Deus. E terceiro, David valorizava mais o caráter à reputação. Se David quisesse saber da reputação, ele punha um cartaz ali, um outdoor gigante ali em Belém. Sou o futuro rei, e o futuro filho dele. Votem em mim quando chegar à altura. Ele não queria saber da reputação para nada. O caráter era mais importante. E isto é completamente diferente de Saul. Era isto que fazia David um homem segundo o coração de Deus. O último, se faz favor. Sabem o que isto é? É algumas das pérolas que nasceram enquanto David fugia. Nós hoje nunca nos esquecemos destes versículos. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o Deus da minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Provai ver que o Senhor é bom, feliz o homem que não confia. Eu tinha citado 30 versículos daqueles super conhecidos. E é bom saber o que é que gerou isto. Em que contexto é que isto apareceu. Hoje percebemos que Esther surge por um erro de Saul. Hoje percebemos que uma série de salmos nascem de uma fuga de Saul. É por isso que nós temos que voar sobre a Bíblia e estudá-la, para aprendermos e conseguirmos juntar as peças. Que o Senhor nos abençoe.